Tá bom. Hoje, na nossa aula, queremos falar sobre as taxas relacionadas e também, na parte segunda, eu vou falar sobre as funções hiperbólicas. Mas o que são taxas relacionadas? Então, vamos supor que temos uma bola, estamos bombeando ar dentro de uma bola. Então, já sabemos que o volume da bola está crescendo, no mesmo tempo o raio da bola está crescendo. Então, quando que falamos sobre a taxa de variação já vimos nos capítulos anteriores, que significa a derivada, significa a velocidade. Então, quando que estamos bombeando ar dentro de uma bola, está significando que o volume está crescendo. Tem uma taxa de crescimento, uma taxa de variação, mas no mesmo tempo, o raio da esfera, da bola, também está crescendo. Então, essas taxas, taxa de crescimento do raio e taxa de crescimento do volume, estão relacionados, não? Tem relação. Então, às vezes, nós temos a taxa, a velocidade de crescimento do volume, queremos saber qual vai ser a velocidade de crescer o raio e vice-versa. Então, nesses tipos de problemas que uma grandeza é dependente de outra grandeza, já sabemos sobre a velocidade de crescimento, de caimento, de crescimento, e queremos saber sobre a taxa de variação de outra grandeza. Então, isto se chama taxa relacionadas. Essas perguntas são dessa forma, que é para resolver esses tipos de problemas e que sempre é bom, na primeira fase, se puder desenharmos um diagrama, esboçarmos um gráfico para perceber como podemos determinar as indeterminadas, as grandezas, as variáveis. Então, depois procuramos uma relação entre as grandezas que estão dadas dentro de um problema. Uma equação, uma relação, por exemplo, a relação de volume com o raio, etc. Às vezes precisamos substituir ou eliminar mais grandezas para obter o que já foi incógnita dentro do problema. O método que nós usamos, pelo nome que já sabemos, são métodos de derivadas, porque taxa de variação, taxa de crescimento, a velocidade, todos são conceitos na matemática que são conceitos relacionados com derivada. Então, depois precisamos usar todas as técnicas ou ferramentas que aprendemos nas sessões anteriores na derivação implícita, regra de cadeia, regra de produto, qualquer coisa que aprendemos, agora podemos aplicar para responder esses tipos de problemas. E, enfim, podemos substituir os dados. Então, vamos começar pelos exemplos e vamos ver, começamos de um exemplo simples e vamos ver como podemos resolver esses tipos de problemas. Só um minuto, eu vou... Então, primeiro exemplo. Vamos supor que V seja o volume de um cubo com a resta que é comprimento de X. Então, a primeira etapa, vamos esboçar uma figura, um gráfico, para resolver os problemas. Então, temos um cubo. Com lados igual de X, comprimento, largura, altura, todos. Então, à medida que o tempo passa, então, consideramos essas variáveis em termos de tempo. Então,
Quanto que, à medida que o tempo está passando, esse cubo está expandindo e queremos encontrar a taxa de crescimento de volume em termos de taxa de crescimento dos lados, das arrestas. Então, temos essas grandezas de volume e comprimento dos lados. Agora queremos relacionar esses dois conceitos de volume e com a resta do cubo. Então, podemos dizer que o volume é x elevado a 3. Agora queremos usar derivadas. Já sabemos a taxa de variação, a taxa de crescimento vai ser considerada como velocidade. Então, vai ser a derivada da função em termos de t, quando que o tempo está passando. E consideramos essa função x, e lembrando que x também é uma função dependente do tempo. Então, temos 3x elevado a 2 ddx e ddt. Então, está dizendo como podemos relacionar o volume com o comprimento dos lados de um cubo. Vamos continuar. Vamos começar os exemplos simples. Por exemplo, dada uma função em termos de x e y. Mas x e y são grandezas, são variáveis dependentes do tempo. Então, quando o tempo está passando, temos uma variação entre eles. A parte A. E a taxa de crescimento, taxa de variação de y em termos de t em relação a t, seja 1 sobre 3, queremos encontrar a taxa de variação de x em relação a t. Quando agora temos alguns valores para x igual a 2, queremos obter essa taxa quando que x fica igual a 2 e y fica igual a 2, o radical de 5 sobre 3. Então, deixa eu trocar a cor. Então, para a parte A, já o problema foi simplificado, temos a equação, a relação entre essas grandezas, já temos a taxa de uma variável, queremos encontrar outra taxa nos pontos dados. Então, precisamos derivar ambos lados das igualdade. Então, temos 4x2 mais 9y2 igual a 36. Vou derivar ambos lados da igualdade em relação a t. Então, temos 8x ddx e ddt mais 18y dy ddt fica igual a 0. Então, esta equação é a relação entre essas variáveis e taxas. Só precisamos substituir. Então, para a parte A, eu posso dizer que a parte A vai começar aqui. Então, vou só substituir. Em lugar de x, vou colocar 2. ddx e ddt, que é incógnita. Vou procurar saber. 18y aqui vai ser 2 radical 5 sobre 3. A taxa de variação de y em termos de t é 1 sobre 3. Agora podemos obter o valor de ddx e ddt. Neste caso vai ser 2. Eu vou simplificar assim. Vai ser 4 radical 5 sobre 8 multiplicado por 2. Então, vai ser o radical 5 sobre 4. Para a parte B, de novo vai ser uma substituição. Isto está significando que a taxa de variação de ddx e de ddt na parte A vai ser esse valor que está crescendo
com esse valor, o radical 5, como esse fator radical 5 sobre 4. Agora, para o ponto B, temos a taxa de variação de x e queremos encontrar a taxa de variação de y quando que x e y estão nesse lugar. Então, de novo, vai ser uma substituição direta na equação obtida aqui. Vou colocar 8. Então, é menos raiz de 5 sobre 4? Isso. Desculpa. Aham. Eu esqueci de colocar, eu coloquei outro lado da igualdade, deveria colocar o sinal, obrigado pela avisar. Agora que o argumento fica negativo, realmente às vezes está dizendo que está decrescendo, pode ser uma velocidade, depende o que significa de x, ou pode ser que está andando na outra direção negativa. Então, negativo aqui pode ser interpretado assim, que ou temos um decrescimento, um decaimento, ou temos uma variação que está andando na direção negativa. Então, para a parte B, só podemos substituir aqui menos 2, d de x e d de t é número 3, mais 18, em lugar de y, vou colocar 2 radical 5 sobre 3. Eu queria encontrar d de y e d de t. Então, só precisamos resolver essa equação. Logo, aqui, d de y sobre d de t vai ser igual a 48 sobre 12 radical 5. Vai ser 4 sobre o radical 5. Vou racionalizar. Então, vai ser 4 radical 5 sobre 5. Então, a taxa de variação de y vai ser esse número. Vamos ver outro exemplo. Temos um avião que está voando horizontalmente, numa altitude de 2 km. A velocidade desse avião é 800 km por hora. Esse avião passa diretamente sobre uma estação de radar. Então, queremos encontrar a taxa a qual a distância entre o avião e a estação está aumentando quando ele está a 3 km além da estação. Então, temos uma estação. Então, vamos fazer um diagrama simples. Temos uma estação, temos uma altura de 2 km, que vai ser a altura de avião. Esse avião, essa estação. A velocidade do avião que está se movendo horizontalmente é 800 km por hora. Agora, queremos saber a taxa, qual a distância entre o avião e a estação está aumentando quando que eles estão na 3 km. Com 3 km a distância entre o avião e a estação. Então, agora queremos saber queremos saber a taxa de velocidade, realmente, a taxa que o avião está
Não, temos velocidade sobre uma estação vertical, enquanto a taxa a distância entre o avião e a estação está aumentando, quanto que ela está a 3 km. Então, vamos definir as grandezas. Eu vou definir x aqui, vou definir y aqui, que vai ser o valor fixo de 2 km. Temos um triângulo, realmente retângulo, eu posso escrever aqui como z. Eu queria saber qual vai ser d de x e d de t. Não. Eu queria saber taxa qual a distância entre o avião. Eu queria saber d de z, d de t. Porque temos d de x e d de t, que vai ser a velocidade do avião, que é 800 km por hora. Queremos saber quando a distância entre o avião e a estação fica igual de 3 km. Esse lado do triângulo, qual vai ser a taxa de crescimento desse lado do triângulo? Ou seja, qual vai ser a taxa de crescimento da distância entre a estação e A? Então, queremos procurar saber qual vai ser d de z e d de t. Então, primeira coisa, nós precisamos fazer um relacionamento entre esses grandezas dadas. Primeira coisa é o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras vai nos dizer que x elevado a 2 mais y elevado a 2 vai ser z elevado a 2. O valor de y, que sempre é 2, então temos 4 mais x elevado a 2 vai ser igual. No momento que a distância entre a estação e o avião fica igual de 3, vai ser 9. Então, aqui nós podemos obter o valor de x, que vai ser o radical de 5. Positivo, porque estamos trabalhando com as distâncias. Então, temos essa distância aqui, nesse momento, queremos saber d de z, d de t, então, podemos derivar em ambos lados das equações aqui, em termos de tempo. Então, o que temos aqui? Temos 2 de x, d de x e d de t, mais 2 de y, d de y e d de t, vai ser igual 2 de z, d de z e d de t. Então, nesse momento, o valor de x é o radical 5, então substituímos 2 radical 5, d de x e d de t, que é a velocidade do avião horizontalmente, vai ser 800 km por hora, mais 2 do y, que vai ser 4, mais d de y, d de t é 0, porque o valor de y, quanto que o tempo está passando, não muda. Então, a derivada de y vai ser número 0. O que falta aqui é 2 vezes o valor de z, que vai ser número 3 km, multiplicado por a taxa de variação dessa distância de z que queremos obter. Então, só precisamos resolver essa equação. Logo, d de z, d de t vai ser igual, vou simplificar aqui, vai ser 800 sobre 3 o radical 5. Então, de quilômetro por hora. Então, isto está dizendo que
A velocidade da distância entre a estação e avião vai ser esse número positivo. Professora, então, eu fiquei com uma dúvida. Quando ele diz assim que o avião está a 3 quilômetros além da estação, isso não queria dizer que o valor de X era 3 e não o valor de Z? Não, você está dizendo que a distância entre a estação e avião é 3 quilômetros. Ah, sim, entendi. Tá bom. Assim, que a distância entre a distância aqui, a distância entre o avião e a estação. Quando está aumentando, com certeza, mas quando ele está 3 quilômetros além da estação, eu acho que significa que a distância entre a estação e o avião é 3. Ah, tudo bem. Obrigada, professora. De nada. Então, vamos ver outro exemplo. Então, Professora, só uma pergunta rápida. Daria para fazer outra questão por geometria analítica? sim. Aqui? É. Sim. Como é que eu faria? Como geometria analítica? É. Tentei fazer por esse método, mas eu não consegui. Eu não entendi bem sua pergunta, então. Sua pergunta é que como queria resolver esse mesmo problema com geometria analítica, com qual método? Não, eu tentei fazer pelo gráfico, sabe? Por geometria analítica mesmo. Realmente agora não tenho nenhuma ideia. Porque pelos dados da questão, sei, a única coisa que chega na minha cabeça é que usando a teorema de Pitágoras, mas não sei como podemos resolver isso com outros métodos. Eu vou pensar, eu vou responder na aula que vem. Tá bom, obrigado. De nada. Então, vamos ver outro exemplo. Temos um navio A que está no 150 quilômetros oeste do outro navio B. Então, temos um navio A. Temos outro navio B. O navio A está oeste do navio B. A distância entre eles é 150 quilômetros. O navio A está navegando para o leste. Então, temos navio A que está se movendo para o leste pela velocidade de 35 km por hora. E o navio B está navegando para o norte pela velocidade de 25 km por hora. Quão rápido a distância entre os navios que estão variando às 16 horas. Então, queremos saber que a distância entre o navio A e B no momento certo, por exemplo, no 16 horas,
está se movendo por qual velocidade. Então, vamos procurar primeiro saber qual vai ser o lugar desses navios nas 16 horas. Nas 16 horas, depois de 12 horas à tarde, já passou 4 horas. Então, depois de 4 horas, o navio A, então o lugar do navio A, depois de 4 horas de viagem pela velocidade de 35 km por hora, vai ser 35 multiplicado por 4, então vai ser 140 quilômetros. É o lugar do navio B na direção a norte. Vai ser pela velocidade de 25, depois de 4 horas de andamento, vai ser 100 quilômetros. Então, vou reesboçar o diagrama aqui. Então, temos 10. Aqui temos 100. Esse 10 quilômetros aqui, porque era 150 quilômetros a distância entre A e B. Agora que o navio A já passou 140 quilômetros, já falta 10 quilômetros pelo primeiro ponto que o navio B começa a mover. E aqui vai ser 100 quilômetros pela norte, que vai ser o lugar do navio B. Então, temos o navio A, temos o navio B, e temos essa distância aqui, e você chama esse Z. Realmente queremos saber qual vai ser a taxa de variação de D de Z sobre D de T, quanto o tempo está passando. Então, para perceber isso, de novo, podemos procurar uma relação entre as grandezas. De novo, podemos usar o teorema de Pitágoras. Eu vou usar, vou procurar aqui qual vai ser o valor de Z. O valor de Z, que vai ser Z elevado a 2, vai ser igual a 10 elevado a 2 mais 10 elevado a 4. Vai ser igual a 10.100. Considerando o radical de 10.100, vai ser 10 o radical 100 é 1. Esse vai ser a distância entre o navio A e o navio B em 4 horas da tarde. Mas realmente estamos procurando saber qual vai ser a velocidade que esses navios nesse momento estão se afastando. Então, podemos usar de novo o teorema de Pitágoras. Vamos derivar os ambos lados da equação de Z elevado a 2 igual a x elevado a 2 mais y elevado a 2, considerando os lados do triângulo como x e y, derivamos em termos de t, obtemos zd de zd de t vai ser igual a x e d de x e d de t mais y d de y d de t. Já simplifiquei. Agora já temos o valor de x. Deixa eu colocar esse como x, esse como y. Já temos o valor de x. A velocidade do navio A, que é 35. Temos o valor de y, é a velocidade do navio B, que é 25 km por hora. Então, substituímos o valor de z aqui e obtemos d de z e d de t.
Então, só vai ser uma calculação. Eu vou fazer aqui. Vai ser 10 o radical 101 d de z e d de t vai ser igual o valor 10 multiplicado por 35 mais o valor 100 multiplicado por 25. Enfim, vai ser igual 350, 2.500, 2.800. Isso. Só podemos simplificar 10 por lado. Então, d de z e d de t vai ser esse valor de 285 dividido por o radical de 101 e quase vai ser 28,5 km por hora. Então, vocês podem usar calculador para obter o valor exato desse número. Então, estou dizendo que, pela essa taxa, o navio A e B estão se afastando. Outro exemplo. Uma partícula move-se ao longo de uma curva. Então, agora temos uma curva. Quando uma partícula está passando pelo ponto x igual a 1 sobre 3y igual a 1, a coordenada de x está crescendo com uma taxa de crescimento igual ao radical 10 centímetros por segundo. Então, quão rápido a distância da partícula à sua origem vai se variando nesse momento. Então, quando que temos esse tipo de problemas, primeiro nós podemos expulsar o gráfico da curva. Então, vamos expulsar o gráfico da curva. Esse gráfico da curva é um gráfico de uma função do seno um pouco expandido verticalmente. Então, quase temos nessa forma. Então, no ponto x igual a 1 sobre 3, o valor dessa função vai ser número 1. Vai ser y igual a 2 vezes do seno de t sobre 6. Vai ser número 1. Então, essa partícula está aqui, nesse momento. Agora, temos x esse lado, temos y esse lado. A distância da partícula até a origem vai ser esse lado do triângulo. Então, vou chamar esse lado, por exemplo, z. Queremos saber qual é o valor d de z e d de t, pela qual taxa essa partícula está se movendo, está se afastando da origem. Então, vamos ver. Temos a equação da função. Então, essa equação está mostrando que a relação entre eles. Eu vou usar essa equação da Pitágoras.
Então, o que temos aqui? Nós podemos, de novo, derivar os lados da equação em termos do tempo está passando. Então, temos x e d de x e d de t, mais y d de y d de t, vai ser igual z de z de t. Então, o que temos aqui? Nós temos o valor de x e o valor de y, é a taxa de crescimento d de x e d de t. Mas a taxa de crescimento de y, nós podemos obter pelo gráfico da função. Então, d de y, d de t, pode ser escrita como d de y, d de x, multiplicada por d de x e d de t. Mas d de y, d de x, que é uma função de seno. A função de seno tem derivada igual ao cosseno, usando a regra de cadeia. Então, a primeira função avaliada na função dentro, multiplicada por derivada da função de dentro, que vai ser p sobre 2. Multiplicada por d de x e d de t. Então, essa equação vai dar a taxa de variação de y. Logo, podemos obter essa igualdade. Vou simplificar. Isto vai ser igual P, o cosseno de P de x sobre 2, multiplicado por o radical 10, que vai ser o valor. Eu vou... Então, vai ser P radical 10, o cosseno de P. Vou substituir o momento P sobre 2, mas nesse momento a velocidade vai ser P sobre 6, porque x é igual a 1 sobre 3. Então, depois de substituição, o valor, a taxa de crescimento de d de y e d de t vai ser igual P, o radical 10 pelo radical 3 sobre 2, que vai ser o valor do cosseno de P sobre 6. Ok. Então, esse vai ser, em termos de centímetro por segundo, a taxa de variação de d e de y, a taxa de variação de coordenada de y, nesse momento, nesse ponto. Então, queremos saber qual vai ser a taxa de variação de d de z sobre d de t, só vai ser obtido pela substituição. Observando que nós podemos agora também calcular o que é o valor de z pelo teorema de Pitágoras, essa relação aqui. Então, quanto que x seja 1 sobre 3 elevado a 2 mais 1 elevado a 2, z elevado a 2, z vai ser o número, o radical 10 sobre 3. Então, só vou substituir dentro dessa equação obtida aqui, eu vou obter a taxa de variação de z em relação a t. Então, deixa eu abrir um pouco o espaço, mais um espaço aqui. Então, vou só substituir aqui.
O que temos aqui? Temos 1 sobre 3 multiplicado por o radical 10, mais 1 multiplicado por taxa dele, que vai ser P sobre 2 por radical 30, vai ser igual, deixa eu dividir no mesmo tempo. Vou dividir por 3 no radical 10, vai ser d de z dt. Então, só simplificamos alguns lados. Então, eu posso dizer que, enfim, esse valor vai ser 1 mais P radical 3 sobre 6 d de z dt. Esse vai ser a taxa de variação do fator z, nesse momento, pela dessa partícula. Então, estou mostrando que a distância entre eles, da origem dessa partícula, está crescendo pela essa taxa de crescimento. Vamos ver outro exemplo. Temos um homem que começa a andar para o norte. Então, o primeiro passo, precisamos fazer um diagrama. Temos um homem aqui que está começando a andar para o norte. Com velocidade de 1 sobre 2 metros por segundo. A partir de um ponto que eles se chamam ponto P. 5 minutos depois, uma mulher começa a andar para o sul. Com a velocidade de 1,6 metros por segundo, a um ponto que é 200 metros a leste do ponto P. Ou seja, temos uma distância de 200 metros. Temos outro ponto, que uma mulher 5 minutos depois começa a andar ao sul com a velocidade de 1,6 metros por segundo. Queremos saber que a que taxa as pessoas estão se distanciando 15 minutos após que a mulher começar a andar. Então, nossa pergunta é sobre essa distância entre eles. Queremos saber a taxa de crescimento dessa reta. Então, precisamos analisar nossas grandezas, nossas variáveis que temos aqui. Primeira coisa que gostaríamos de saber o lugar de homem ou lugar de mulher depois de 15 minutos que a mulher começou a andar. Depois de 15 minutos que a mulher começou a andar, já faz 20 minutos que o homem está andando. Então, o lugar do homem vai ser 20 minutos, mas essa velocidade está em termos de segundos. Então, eu vou multiplicar por 60, que obter o tempo em termos de segundo. Depois, vou multiplicar pela velocidade do homem, que é 1,2 metro por segundo, para obter o lugar em termos de metro de homem, depois de 20 minutos de andar. Então, isto vai ser 1.440 metros. Vamos observar qual vai ser o lugar da mulher. Então, o lugar da mulher ela só andou 15 minutos. Então, temos 15 minutos de andamento
multiplicado por 60 pela velocidade 1,6. Então, isto vai ser 90 por... Tá certo? Deixa eu usar a calculadora. Então, isto vai ser 15 multiplicado por 60, multiplicado por 1,6. Isso. Fica o mesmo valor. Por metro. Esse é por metro. Então eu vou esboçar o gráfico desse problema de novo. Eu vou esboçar assim. Nós já temos a distância entre dois pontos. Agora, a distância entre as mulheres, eu posso esboçar como a distância. A distância vertical vai ser 2.880 metros. Distância entre dedos desse ponto de começar foi 200 metros. E agora, nós queremos saber a taxa de crescimento de número Z. Eu posso dar um nome, por exemplo, aqui eu posso considerar X e eu posso considerar esse lado do triângulo como de Y. Já precisamos obter a taxa de velocidades de D de X e D de Y e D de Z. A pergunta é sobre a taxa de crescimento de D de Z. 15 minutos depois que a mulher começar a andar. Então, para obter essas taxas, já sabemos que a distância de 200 metros por tempo não vai mudar. Então, a taxa de crescimento desse lado vai ser igual a 0. Mas, precisamos obter a taxa de crescimento de D de Y, que aqui temos uma velocidade de 1,2 para cima e 1,6 para baixo. Para obter D de Y e D de T, pois que essas taxas são taxas fixas, nós podemos pensar assim, vamos começar, porque quando a mulher não estava andando, não muda nossa calculação. Então, nós queremos saber a velocidade, que vai ser a taxa instantânea nesse momento. Então, queremos saber, depois que a mulher começar a andar, a velocidade de crescimento desse lado de Y vai ser qual? Então, para obter isso, consideramos o lugar, a distância percorrida, vou dividir por o tempo decorrido para obter a taxa de variação de Y em termos de em relação a T. Então, depois de 15 minutos, realmente, a distância que eles vão, então eu vou distância percorrida no 15 minutos. Sobre o tempo decorrido. Então, eu vou escrever 1.440 metros que a mulher já passou, mas o homem, no 15 minutos, eu queria calcular, no 15 minutos, ele vai passar quantos metros, eu depois vou dividir por tempo que está passando, que vai ser o 15 multiplicado por 60.
Mas como que vocês olhando, isto significando que realmente estamos adicionando a velocidade deles, que vai ser 2,8. Então, a velocidade que o lado de y está aumentando é igual à soma das velocidades da mulher e do homem. Logo, eu posso usar esse diagrama aqui. De novo, vou usar o teorema de Pitágoras, que vai dar uma relação entre eles. Então, vou ver que realmente x de d de x de d de t mais y de y d de t vai ser igual a z de z d de t. D de x e d de t que é igual a zero, porque essa distância não muda por tempo. Só temos agora 2,88 metros multiplicado por 2,8. Eu vou dividir esse. Não calculamos z. Então, precisamos agora calcular o z aqui em denominador para obter d de z e d de t. No denominador, podemos calcular isso como esse teorema de... Então, podemos calcular. Temos 2.800 multiplicado por 2.880. Mais 200 elevado a 4 vai ser o radical do 8,3334 é 400. Isso. Então, o resto só vai ser uma calculação. Precisamos de calcular esse radical, que vai ser 8,334, 400. Quase vai ser esse valor de 2.886,9. É só fazermos essa calculação para obter a taxa de variação de z. Então, posso escrever 2,8 dividido por 288, quase 7. Então, d de z, a resposta final eu vou escrever aqui. Enfim, d de z, d de t vai ser igual a 2,79, quase 2,79, que isso está mostrando que então a distância entre o homem e entre a mulher está aumentando com a velocidade de 2,79. Certo? Então, depois queremos começar as funções hiperbólicas, mas para fazer exercícios, eu vou dar uma lista de exercícios para vocês. Tem exemplos dentro do livro. Tem exemplos que são exemplos diferentes dentro do livro que vocês podem usar esses exemplos. Eu tentei dar outros exemplos que ficam um pouco diferentes, mas tem mais exemplos que vocês podem usar dentro do livro. Mas além disso, podem fazer exercícios da seção 3.9
Número 2 até 7. Número 9 e 10. Número 15 e 16. Número 19 e 23. Então, podem descansar para 5 minutos, depois começamos as funções hiperbólicas. Então, voltamos quase às 11h05.